Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Se quiser assistir o vídeo sem grades, faça um Pix de qualquer valor para ajudar o canal. Acesse o primeiro link da descrição. Atropelei a vinheta porque eu tô preocupado aqui com a Alfa Romeo. Eu queria saber o que é essa tal de devolução eletrônica, mas já já a gente vai falar sobre isso. GP de Singapura, na sua 13ª edição. A Marina Bay dá nome exatamente ao circuito de rua, primeiro circuito de rua urbano, circuito urbano asiático. E aí você tem exatamente a pista com seus 5.063 metros, gira no sentido anti-horário. São 23 curvas, 14 para a esquerda, 9 para a direita. E você tem aí, portanto, a animação virtual. Da animação virtual, a gente vai passar para a combinação de pneus que foi trazida pela Pirelli. Os pneus da gama mais macia, C3, C4 e C5. E hoje vai ter o auxílio luxuoso do pneu intermediário e do pneu de chuva pesada também, que estão à disposição. Caso os pilotos possam ir para a pista, os pneus intermediário e de chuva pesada estão à disposição. A imagem aberta aí exatamente do circuito Marina Bay. E eu falava aqui exatamente sobre a Alfa Romeo multada em 10 mil euros por conta de não ter devolvido de forma eletrônica a temperatura em ambiente 26 graus, na pista 29, umidade muito alta, 90%, os ventos 2,8 quilômetros na direção norte. E eu queria perguntar para a Mariana Becker, antes de falar com o Reginaldo e também com o Max Wilson, rapaz, está chovendo pra caramba, hein? Tá chovendo muito. Ô Mari, a notícia já circulou aí, a Alfa Romeo, portanto, multada em 10 mil. O que é essa devolução eletrônica, hein, Mari? É como se fosse um código de barras dos pneus, entendeu? E parece que eles não passaram esse código de barras. Eles têm que, no fim de cada sessão, devolver esses pneus para a Pirelli, né? E esses pneus são estudados, enfim. E aí parece que, não sei, eu acho que não passaram exatamente pelo procedimento eletrônico para a devolução disso. E aí, com isso, 5 mil para cada piloto sai do bolso da Alfa Romeo. Perfeito. Obrigado, Mariana Becker. Reginaldo Leme, ontem tivemos Hamilton na primeira sessão, 43,0, Sainz na segunda, 1,42,5, o melhor tempo do final de semana. E a gente estava animado, né? Porque vimos aí duas Ferraris nas primeiras posições, primeira e segunda posições, porque o Leclerc foi segundo e o Russell foi terceiro com a Mercedes. Estávamos animados aqui para um sábado e de repente a chuva vem, uma pista que já não é emborrachada naturalmente, aí perde toda a borracha e ficamos aguardando para ver o que vai acontecer nesse TL3. Muito bom dia, um grande abraço, é um prazer estar contigo, Regi. Bom dia, Sérgio, bom dia, Max, bom dia, Mariana, bom dia você em casa. Vira uma loteria, né? De fato, vira uma loteria e é o que a gente vai ver agora, num circuito onde já tem todas as dificuldades naturais de freia, vira, acelera o tempo todo, 91 mudanças de marcha. Os carros atuais eles têm uma leve tendência a sair de frente, por isso que os engenheiros se preocupam a segurar, fazer a traseira mais estável, que é para equilibrar o carro. E aí, numa pista dessa, eu imagino assim que você acelerar um pouquinho fora de hora, o Max é que pode dizer melhor isso, acelerar um pouquinho antes da hora, vai haver um monte de rodadas. Eu não estou acostumado a ver esse Singapura com chuva, se bem que uma vez, mal acabou a corrida, a gente desce da cabine, eu atravessei a pista para fazer uma passagem para o jornal, mas foi eu chegar do outro lado da pista, desabou uma chuva em cima de mim, mas aí tinha que gravar assim mesmo. Não é normal, mas você imagina, você brasileiro, imagina você estar em Manaus, com aquela umidade toda, e é isso que acontece aí, como disse a Mariana, pode chover, quanto chover, mas você vai estar sentindo calor. Mas diferentemente lá em Manaus, em Belém, você pode marcar a C e DC, antes da chuva e depois da chuva, que ela tem o horário certo para chegar lá. Como tem na Malásia também, em Singapura não. Exatamente. Aproveitar e mandar um grande abraço para o norte do nosso país, sempre ligadinho aqui.
os estados que compõem a região norte e os nossos telespectadores sempre muito atentos e muito gentis. Vamos lá, Mariana Becker. Rapidinho, ó, vamos mostrar para vocês o que é o tal do código de barras. Eu parei aqui do lado de um pneu aqui, é da AlphaTauri. Olha aqui, ó. Todos os pneus têm esse código de barras aqui, ó. Tá vendo? Não, ainda não estamos vendo. E esse código tem que ser passado. Ainda não tá vendo? Ainda não. Agora sim. Vou esperar vocês conseguirem mostrar aí. Isso, tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um código de barras. E aí esses pneus foram devolvidos fisicamente, mas o engenheiro que tinha que ter cuidado de passar isso aqui pela maquininha não passou. Foi isso, esqueceu. E aí deu no que deu, um esquecimento aqui é caro. 5 mil euros é caro o esquecimento. Max Wilson, não dá para esquecer não. Grande abraço, é um prazer estar contigo, bom dia. Bom dia, meu irmão Serginho, bom dia, Regi, Mari, bom dia a todos. Realmente meio caro, né? E para mim, Sérgio, é uma das punições, principalmente quando você vai para esse âmbito financeiro, que não tem nada a ver, né? Passar um código de barra ali, se o jogo de pneu foi devolvido, eu acho que essa falta de atenção não deveria ter uma punição desse tamanho. Mas falando em punições, né, é muito interessante toda essa... Interessante não, acho que é muito, ao meu ver, muito ruim essa confusão toda que a Mari trouxe no início da transmissão em relação ao teto orçamentário, essa investigação. Então, acho que isso que a gente já vem falando ao longo dos últimos 2 anos, que essa ideia do teto orçamentário no papel ela é muito boa, mas na prática ela é muito complicada logo de cara para como isso é monitorado, como isso é vistoriado. E além disso, se a gente for ver as regras das punições propriamente ditas, elas são muito interpretativas também. E eu acho que qualquer regra que você tem, qualquer regulamento, tem que estar muito claro ali qual que é a punição quando você quebra determinada regra. E a punição do teto, as punições do teto orçamentário, elas são muito interpretativas e, consequentemente, ao meu ver, muito ruins, porque quando você tem que punir financeiramente, quando você tem que punir com pontos, quando você pode desclassificar, por exemplo, a exclusão do campeonato, tem uma regra que diz o seguinte: quando você passa menos de 5% do teto orçamentário, a parte da exclusão do campeonato não é uma punição, mas acima de 5% passa a ser uma punição. E se a gente pensar, né, Sérgio, a gente está falando de $1 para cá e $1 para lá, para você ser excluído do campeonato ou ter a chance de ou não. Então, realmente é uma coisa meio complicada, muito interpretativa e, ao meu ver, muito ruim. Joe Bauer aí, dando a caminhada na chuva, mas com seu guarda-chuvinha. Uma coisa ficou bem clara quando eles falaram da implantação Só para registrar, Regi, no alto da tela a gente está vendo, já está na regressiva, já estão na regressiva os 60 minutos. Já está rolando e ó, a chuva. A chuva, às vezes, aparece assim num cenário geral, você acha que diminuiu, mas quando você vê contra o holofote, aí que você vê a chuva caindo forte mesmo. Mas quando foi implantado essa regra, antes mesmo de ser implantada, quando foi comunicada, ficou claro que no primeiro e no segundo ano eles iam ser um pouquinho condescendentes com alguns valores. E eu acho que isso está rolando. Então, se a acusação, principalmente partindo da Mercedes e da Ferrari, contra a Red Bull, tá bom que tem a Aston Martin no meio, mas o negócio é contra a Red Bull, aí a coisa pode ter envolvendo valores maiores. Meio complicado isso. Só um detalhe sobre aquele caso ainda dos pneus lá da Alfa Romeo. Você sabe que é uma curiosidade, mas aquele chip, aquele código de barra, ele não é colocado depois no pneu. Ele sai, quando o pneu é feito, o chip já está lá. Na própria fábrica, normalmente da Fórmula 1 é na Turquia. Muito bem. Então estamos aí com o cronômetro na regressiva. 116 pontos separa o líder do campeonato, Max Verstappen, de Charles Leclerc. 335 a 219. Em terceiro está o Pérez com 210. O Russell é o quarto colocado com 203. E o Sainz é o quinto com 187. E só esses 5, matematicamente, vou tirar aqui o Verstappen, porque o Verstappen está desgarrado na frente. Esses outros 4, Leclerc, Pérez, Russell e Sainz, matematicamente ainda tem chances de tirar o bicampeonato do Max Verstappen. E eu não acredito que isso possa acontecer. Como a gente gosta de falar na linguagem do futebol, o Verstappen joga agora com o regulamento debaixo do braço, ou seja, é só ele ir marcando pontinhos e, enfim, marcando os adversários, porque ele não precisa nem se esforçar tanto para ganhar a corrida. Já é o suficiente para que ele possa
Olha o Jacques Villeneuve aí, agora tirando fotos. Totalmente careca, agora tirou de uma vez, o que restava. Então não acredito numa reviravolta nesse campeonato mundial, porque realmente é bem difícil. E no Mundial de Construtores, 139 pontos separam a líder Red Bull da segunda colocada, a Ferrari. Aí sim pode ainda ter alguma coisa, quem sabe. Vamos ver aí a pontuação, apesar que também que a Red Bull está muito, muito à frente. Aí, entre os pilotos, o currículo do Ricardo começou o primeiro trabalho como entregador de café, garçom de café. O filme favorito, Friday Night Lights e Fun Act Has 28. Que ele gosta de... Tem 21 tatuagens. Muito interessante o currículo do Ricardo aí, que tem seu futuro bastante incerto. E é muito contrastante quando a gente vê as imagens do Ricardo nos últimos meses, sem aquele sorriso aí, ó. Sorrindo sem mostrar os dentes. Exatamente, aquele sorriso assim, né? Vou sorrir só para não perder a amizade. O seguinte, é mesmo uma pessoa especial. Ou ele tem um contrato assinado com uma Mercedes, né? Pelo tipo de sorriso dele, uma Mercedes, uma Red Bull, ou uma Ferrari, ou ele... De fato, é esse cara excepcional e a gente fica com essa segunda hipótese mesmo, que em qualquer situação ele está rindo, está levando a vida na boa. É isso. Tá aí o Alexander Albon recuperado da cirurgia de apêndice que se submeteu no Grande Prêmio da Itália, foi substituído pelo Nick De Vries. Fala, minha querida Mariana Becker. Ontem era uma questão isso para ele, né? Ontem eu tô falando do Alex Albon, né? Porque depois dele ter sofrido essa cirurgia, ele teve uma parada respiratória. Quando ele já estava no quarto, aí teve que ir para foi bem complicada a situação dele, mas ele se recuperou. Mas justamente para esse grande prêmio, que é o grande prêmio que demanda mais fisicamente deles. Então ontem foi um dia, ele falou depois que foi um dia meio que para teste, para ver se ele ia aguentar o tranco. Ele fez 45, agora eu não me lembro se foi 42 ou 45 voltas, ou seja, deu bastante voltas e se sentiu bem. Ele falou melhor do que eu imaginava. Então o cara vai encarar mesmo esse grande prêmio. É corajoso o Alex Albon. É o Timo Glock que está fazendo a entrevista ali com 3 pódios, 91 corridas. Timo Glock, que para os brasileiros tem uma lembrança não tão boa assim, né? E está entrevistando ali o Fernando Alonso, que vai conquistando uma marca, além dos seus 2 títulos mundiais e algumas confusões nas passagens aí pelas escuderias, quando o safety car vai para a pista de novo. Ele vai conquistando uma marca, empatando com o Kimi Raikkonen em 350 corridas e será o piloto com o maior número de provas até o final do ano. Essa imagem do Timo Glock foi um pouquinho desfeita o ano passado, né? Quando, a pedido dele, a televisão alemã veio procurar o Felipe Massa e os dois fizeram uma entrevista juntos ali, até no ponto da discórdia. Correram, né? Juntos, né, esse ano na Stock Car. E aí depois fizeram, exatamente, bem lembrado, Max, logo em seguida, na corrida de abertura da Stock Car, em março, eles fizeram dupla. Estava chovendo mais há algum tempo. Parece que diminuiu, passado, né? Parece que diminuiu um pouquinho a chuva, mas ainda muitas poças. Ali, nesse ponto aí tem água parada. Diminuiu um pouquinho, sim. Já deveria ter aqueles carros de apoio, caminhões, sopradores, né, para espalhar essa água para a sessão poder começar o mais rápido possível. Tem muita água empoçada, que esse é o grande problema de não poder abrir a pista nesse momento. Pois é. Ficamos aguardando. Olha, o Max Verstappen foi quem mais liderou voltas em 2022. Ele liderou das 951 voltas até agora, liderou 431. No aproveitamento de 45,3%. Outros que lideraram, o Leclerc liderou 309 voltas, o Pérez 84, o Sainz 72 voltas, olha o Felipe Massa aí. O George Russell 28 e o Hamilton 27. Felipe está no box da Ferrari, que é a sua casa, né? Pois a casa dele, né? Ele hoje viaja para a Fórmula 1 como... embaixador, né? Embaixador da Fórmula 1, membro da FIA, né? Olha quem está ali, Nico Hülkenberg. Está aguardando alguma coisa, né?
Segundo o que a gente apurou aqui, pode ser Haas, hein? Entre ele e Mick Schumacher são os dois alemães. É engraçado, ele vai e volta, né? Ele não tem sossego. É uma coisa impressionante, né? É impressionante. Eu falei, como eu estava falando ontem aqui mesmo no microfone do Band Esportes, se a gente falar o nome dele, é capaz de entrar no estúdio aqui, né? Porque é impressionante, onipresente e onipotente. Ele tá sempre em voga. Outros pilotos que já passaram pela Fórmula 1, jovens pilotos que ganharam recentemente títulos mundiais, não estão tão em voga quanto o Nico Hülkenberg, que sequer tem um pódio na Fórmula 1 em mais de 180 provas. O gato tem 7 vidas, né? O Hülkenberg deve ter umas 18. Tranquilamente. Estamos aí na regressiva, 49 minutos. Bom, se não tem rodo na pista, pelo menos o pessoal da Ferrari está fazendo o trabalho dele ali, né? Tentando deixar o mais seco possível. A parte deles eles estão fazendo. E essa parte é concretada, tem que deixar bem sequinho mesmo, né, Max? Tem que deixar esse ali, concreto, né? Quando está molhado, Sérgio, ele é muito escorregadio. Ele tem uma aderência muito diferente, às vezes, do asfalto. Não sei se eles colocaram ali alguma tinta um pouco mais porosa ali. Mas tem que tomar cuidado com isso. Olha o capacete do Vettel, pintura nova para esse final de semana. Eu achei mais legal do que a original dele, para falar a verdade. Ficou bacana. O arco-íris e tudo preto. Muito bacana. Aí, partes secas, né? Ou secas, não, mas menos molhadas. Fala, Mari. Parou de chover agora, pelo menos momentaneamente. Esse capacete dele também tem uma relação à política aqui de Singapura, que tem uma lei antiga que vai ser mudada. Eles já anunciaram essa semana que vai ser mudada, em que eles não aceitam oficialmente a ligação entre casais do mesmo sexo. Então, ele até botou, essa lei vai ser mudada essa semana, e o Vettel botou no capacete, do lado desse arco-íris, ainda está escrito assim: "This is the race I want to win". Essa é a corrida que eu quero ganhar. Então, faz parte também dessas campanhas que ele tem participado esse ano, né? E sem nenhuma preocupação em relação aos governos locais. A gente viu isso na Arábia Saudita, a gente viu isso em outros lugares também, na Turquia, em que ele se posicionou de maneira bastante aberta. Perfeito. Nenhuma equipe fora a Red Bull, que liderou 515 voltas, a Ferrari 381, a Mercedes 55. Então só essas 3 equipes lideraram corridas esse ano: Red Bull, Ferrari e Mercedes. Vai faltar rodo aí, hein? Os sopradores de Singapura não são tão avançados assim, Sérgio Maurício. Pois é, estranho, né? Mais uma vez aí a imagem do Alexander Albon. O filme favorito é O Grande Hotel Budapeste, é um bom filme, hein? Música favorita, Angel, do Robbie Williams. Ele tem 12 gatos, um cachorro e um cavalo. Boa. Eu já gostava do Albon. Depois de ver ali o que ele gosta dos pets, eu passei a gostar mais ainda dele. Esses dias, em algum grande prêmio, não lembro onde é que foi, que ele tinha inclusive o desenho dos pets dele no capacete, os gatos, o cachorro, o cavalo, muito legal. E é uma daquelas pessoas, né, Sérgio, que a gente não conhece muito, conheceu um pouco mais através do Netflix, naquele documentário, mas parece um menino muito do bem, muito bonzinho, e está se demonstrando aí um piloto realmente muito bom, assim como todos os seus antigos rivais, como Leclerc, Russell, Norris, todos eles têm o Albon como piloto muito capacitado. Teve um momento difícil aí o DJ Goldie, DJ e produtor, mas teve uma fase um pouco complicada, assim como outros pilotos também, no período que ele esteve na Red Bull. Depois que saiu, voltou para a AlphaTauri, andou muito bem, e agora na Williams vem fazendo excelente trabalho também. E o Latifi, que a melhor colocação dele na carreira foi uma sétima colocação. O Latifi aí que provavelmente está aí na sua fase final na trajetória dele na Fórmula 1. A situação do Pierre Gasly que ainda não está definida em relação à AlphaTauri, a permanência dele, a ida para outra equipe. A Alpine parece ser o local. Tá quase sol ali, ó. Pois Desculpa te interromper. Não, mas é verdade. Tem sombra, Eu acho também que são os refletores, né, que já estão acesos e com o entardecer, né? Verdade. São mais de 1.700 lâmpadas acesas nesses pouco mais de 5 quilômetros, o que equivale a mais ou menos iluminação de 5 campos de futebol em torno do circuito Marina Bay. Mas eu falava do Gasly e esse impasse, ele também está impedindo que as equipes possam já se programar, se organizar. Esse impasse da permanência ou não do Gasly na AlphaTauri. Desculpa, pode falar, Regi.
Não, eu ia dizer só que provavelmente não depende dele, né? E tem a possibilidade também disso já ter sido decidido também, né, Sérgio? Muitas vezes não foi simplesmente divulgado, como por exemplo a situação do Piastri, que todo mundo estava falando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele já tinha um contrato assinado há muito tempo e a situação dele já tinha sido resolvida muito antes dela ter sido divulgada. Carlos Sainz aí, que vem fazendo uma segunda metade da temporada muito melhor do que a primeira, passou muitas dificuldades no início do ano, principalmente quando o seu companheiro de equipe Leclerc vinha ali ganhando, fazendo pole positions por um período curto, mas chegou a liderar o campeonato. E justamente nessa fase, Carlos Sainz cometeu muitos erros, que não é uma coisa característica dele, mas na segunda parte do campeonato conseguiu melhorar bastante. Foi nesse momento que a comparação entre esses dois pilotos no começo do ano muito distantes entre si, já nessa parte final da temporada muito mais próximos, e o Sainz tendo resultados, vamos falar assim, muito mais próximos do Leclerc, embora que o Leclerc, mesmo nessa parte final, vem andando melhor do que o Sainz. E no campeonato isso se reflete, né? Porque o Leclerc é segundo e o Sainz é quinto apenas, né? Entre os dois está o Pérez e o Russell. O Pérez até de se entender, o Russell é que é meio que inexplicável que ele está ali, né? Ao mesmo tempo em que o Sainz se aproximou, como disse o Max, das performances do Verstappen, o Pérez e o Russell subiram, né? Porque o Pérez também teve uma fase muito ruim e o Russell sempre teve regular, o campeonato todo muito bom. Quando eu disse que o do Gasly não depende só dele, porque eu só quis dizer o seguinte, eu acho que se dependesse dele, ele já estava com o pezinho na Renault, na Alpine. O tempo parece que abriu um pouco mais, estava bem escuro por volta de 3h30, 4 da tarde, horário local. Estava bem escuro e até o início aqui da nossa transmissão estava chovendo bastante, como a Mari já informou. Parou de chover e daqui a pouquinho eu acho que os carros vão para a pista, faltando aí 43 minutos para o encerramento desta sessão. Lembrando que a sessão de classificação começa às 9h30 na tela da Band. Você acompanha a partir de 9h30 às 10 os carros vão para a pista. A temperatura nesse momento, a umidade caiu 1% ali. 89% estava 90%. Mas nesse momento a gente pode notar pela... Está dizendo ali que não é esperado chuva nos próximos 30 minutos. Ótimo. Então eu acredito que daqui a uns 10, 15 minutos, acredito eu que as poças d'água vão ter algum tipo de diminuição e teremos atividade de pista. Olha que bonita essas imagens. Torcedor fazendo seu papel, indo para as arquibancadas, colocando capas, encarando a chuva e aguardando os carros na pista. Amanhã, a partir de 8 da manhã para São Paulo e parte da rede, e a partir de 8h30 para todo o Brasil, o Grande Prêmio de Singapura, a 17ª etapa do Campeonato Mundial. Hora de fazer um TikTok ali, né? É isso aí. Vai, Mari! Sobre a impressão que a gente tem aqui, vocês falaram da torcida, né? É muito legal você ver a fidelidade e o clima de festa mesmo com essa chuva. Mais cedo caiu outra chuva torrencial, depois abriu o sol e caiu chuva torrencial. Eu vi o pessoal saindo do hotel, assim, sem o menor, assim, sem pensar duas vezes, sabe? Tipo, botando a capa e aí gente de todas as idades, desde criança até gente mais velha. A chuva não foi impedimento para absolutamente ninguém vir para a pista. Foi assim, eu acho que eu pensei duas vezes e o pessoal aqui que veio torcer não pensou nenhuma. É isso. Roda Gigante está paradinha ali, ela faz parte do complexo do circuito Marina Bay. Acho que o melhor que podiam fazer agora é soltar os carros, né? Porque a água ia espalhar, né? Principalmente com esses pneus de chuva, né? Que escoam aí quase 80 litros por segundo cada vez que passam ali na água. E realmente é melhor limpador de pista do que aquelas vassouras ali que a gente viu agora há pouco. Olha ele aí, o Gasly, a gente estava falando dele agora há pouco. É um cara que tem um ambiente maravilhoso na AlphaTauri. Deu a vitória única que a equipe tem. Sim. Né? Quer dizer, o ambiente que ele tem é o melhor possível. Sim, é uma única, né, com esse nome AlphaTauri, né? Teve outra vitória com o Vettel em 2008, justamente a primeira vitória do Vettel, quando era chamada ainda Toro Rosso. Hoje ele completa 5 anos da estreia dele na Fórmula 1. E eu acho que o Gasly está em casa aí na AlphaTauri, mas ao mesmo tempo, como ele sempre almejou
ter uma outra oportunidade na equipe Red Bull, e essa oportunidade aparentemente não tem aí a menor chance de acontecer. E aí, dali para frente, eu acho que ele, por ser um piloto, na minha opinião, muito capacitado, ele quer andar numa equipe que ele entenda que possa lhe dar melhores condições de lutar por vitórias e, quem sabe, por títulos no futuro. Então, realmente, eu acho que ele quer, de fato, ir para a Alpine e pode ser que isso aconteça. Aí o Mick Schumacher, algumas informações. Olha quantas línguas ele fala, Sérgio Maurício. Alemão, inglês, francês e italiano. Nasceu na Suíça, né? Ele corre pela bandeira alemã, mas ele nasceu em Genolier, na Suíça. E o herói dele, que não poderia ser diferente, Meu pai pai. dele. O que o canal Plus francês estava dizendo é que o De Vries viria para a AlphaTauri, o Pierre Gasly iria para a Alpine e o Ricciardo estaria negociando para ser piloto de teste da Red Bull. Eu já ouvi falar da Red Bull, da própria Mercedes, né? Pois é. E isso tudo tem a ver um pouco também com a informação que a gente teve há pouco tempo atrás, a não emissão da superlicença para o Colton Herta, né, Sérgio? Uhum. E esse é um tema que talvez não seja um tema para agora, mas é um tema que eu acho que vai ter que ser revisto no futuro, porque não, ao meu ver, não faz muito sentido essas regras. E eu vi uma matéria esses dias, alguns pilotos que na atual regra de poder ter a superlicença, olhem os pilotos que não poderiam ter superlicença se a regra atual fosse implementada na época deles. Max Verstappen, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Nigel Mansell, dentre outros, inclusive campeões mundiais de Fórmula 1, no atual regulamento eles não teriam o direito de correr na Fórmula 1. Então, realmente... Isso se explica para quem não entende o que o Max está falando, é porque eles fizeram a passagem direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Não passaram pelos... Finalmente chegou, o cara devia estar dormindo, né? Devia. Agora chegou com um carro aí... Mas tinha que ter mais uns 12 desse. Pois é. Que fizeram a passagem direta e não fizeram, digamos assim, o caminho que a FIA hoje determinou para a obtenção dos 40 pontos da superlicença. Exatamente. E se a gente for pensar também, né, Sérgio, até na questão do próprio Colton Herta, o Colton Herta, ele corre na Fórmula Indy, que é uma categoria de nível muito alto, tem vitórias. Por exemplo, ele chegou na frente do Grosjean no campeonato desse ano, e o Grosjean tem a superlicença, já correu de Fórmula 1 há muito tempo. Então, ao meu ver, não faz muito sentido um piloto como ele não ter o direito de correr na Fórmula 1, sendo que ele demonstra ser extremamente capacitado para isso. Mas é uma coisa que a regra atual é essa, se eles vão mudar no futuro, o tempo vai dizer, mas ao meu ver, a regra atual não faz muito sentido. Meio que uma picuinha, Reginaldo Leme, a gente pode chamar ou classificar disso, da FIA com a Fórmula Indy, você entende dessa forma ou é reserva de mercado isso? Porque não há explicação, sinceramente não há explicação. Essa picuinha existiu mesmo. Se você está falando de um piloto que corre numa categoria Fórmula 4 regional italiana, um piloto que corre na Fórmula 3 brasileira, né, ou agora, hoje, em categorias que não são categorias ainda de carros com muita potência. Agora, o carro da Fórmula Indy, quem guia um carro da Fórmula Indy, e principalmente um cara que é tão bom piloto, que briga pelas primeiras posições, que é vencedor de corrida, acho que não tem muito... Essa picuinha existe, mas ela já foi bem maior mesmo, tanto que a FIA não reconhecia a Fórmula Indy como uma categoria FIA, né? Mas hoje eu acredito ainda que seja por causa disso, mas afinal de contas, hoje existe uma regra. Se eles forem abrir mão para isso, você vê, eles não puderam abrir mão para o Pietro Fittipaldi quando faltavam 2 pontos. O Pietro teve que buscar esses 2 pontos em corridas na Ásia, né, para completar. E a gente viu agora há pouco um piloto ali na imagem, Logan Sargent, que é um piloto da Fórmula 2, que já tem a pontuação para ter a superlicença, é americano. E também pode vir a ser uma opção para Williams, né? Porque um dos motivos que eles queriam trazer o Colton Herta é justamente, sem tirar nenhum mérito dele, é pelo fato dele ser um piloto americano, Liberty Media americana, ano que vem. A empresa detentora da Williams e a Dorilton também, americana. Ano que vem 3 grandes prêmios dos Estados Unidos. Então, realmente, é um nome que vem sido pouco falado, mas é uma possibilidade real para estar na Fórmula 1 ano que vem. O que aquelas garotas estão fazendo lá no topo? Foto, né? Selfie. Nossa, que lugar lindo, hein? Olha que é criativa a arquitetura. Muito lindo.
Olha as pontezinhas que tem entre uma torre, eu não sei como é que chama isso aí. Esse jardim não existia no primeiro ano que eu fui. Nos primeiros anos que eu fui lá, isso era uma visão da janela do meu quarto, pra vocês terem uma ideia. Trouxeram ele pronto, hein, Richie? As árvores estão grandes já. Não, eu vi crescer isso. Eu vi irem aterrando. Você regava as árvores? Não, aterrando, não existia, era mar. Eles foram aterrando, retirando, resgatando terra do mar e foram ganhando espaço. Aliás, é uma coisa histórica de Singapura, ela vai aumentando de tamanho. Acho que mais uns 5 minutinhos teremos sessão, hein, Sérgio? Tomara, né? Já foram embora aí alguns minutos preciosos, temos 35 para o encerramento. Você vê que a turma está ali dentro, a roda gigante está parada, a turma está ali dentro. Aí o campeão mundial, eu já posso dizer bicampeão mundial, falta pouquinho, Quer né? dizer, ou bi ou campeão, né? Porque dependendo do resultado dessa investigação, ele pode ganhar o campeonato desse ano e perdeu no ano passado. Será? Que seria um absurdo, né? Imagina uma decisão depois de praticamente um ano do término de uma temporada. Isso é muito E uma ruim. temporada que terminou sob suspeição do Michael Masi, da última corrida, quer dizer, uma temporada realmente que foi espetacular, a melhor temporada da Fórmula 1. Que não merecia o final que teve, né? Da forma como teve, né? Mas que o Max Verstappen conquistou o título mundial e que agora aí está sob suspeição. Bandeira verde. Finalmente bandeira verde. Daqui a mais alguns minutinhos e teremos o pit lane aberto. Mais 4 minutinhos. São 7h26 horário de Brasília, 18h26 horário... Perdão, exatamente, são 11 horas para frente, 18h26 horário da Malásia. E o relógio está correndo, eles têm 33 minutos ali de treino. Capacete do álbum. Ele está ali com os irmãos. São os irmãos dele. São os irmãos. Ele que no Netflix, ele é um super irmão. Ele praticamente criou os irmãos quando ele ainda era criança, né? Uma história de vida muito diferente. GP de Singapura, 17ª etapa e a 13ª edição do GP de Singapura. Fala, Mari. Aquele capacete, na verdade, o álbum, ele é assim mesmo com os irmãos. Ele tem 2 irmãs e um irmão. Que, aliás, eles têm uma mídia social dos pets deles, né, que acompanham as corridas. Mas aquele capacete em especial, porque ele faz um programa super bacana de apoio a crianças órfãs na Tailândia. Então, ele se dedica muito a isso. Ele inclusive, lembra quando ele estava com o cabelo pintado de vermelho, fazia parte de uma aposta, enfim, levantou dinheiro para esse orfanato. Então isso também é em homenagem às crianças do orfanato, por isso que eles estão com aquela camisetinha rosa. Que legal, obrigado, Mari. Então passei a gostar mais ainda do álbum. Eu já gostava muito, agora eu estou gostando muito mais. Daqui a pouquinho, 2 minutos e meio, nós teremos a abertura do box. Só para finalizar do álbum, ele foi mais um sobrevivente do moedor de pilotos Dr. Marco. Aqueles 4 assentos ali, quase cadeiras elétricas, né? Ali, se bobear, o Helmut Marko aperta o botão e ejeta. Normalmente é um trono e 3 cadeiras elétricas, né? Exatamente. Aí lembrando agora... que está numa delas aí, esse aí que a gente tá vendo. Tô lembrando agora que no ano de 2017 teve uma chuvinha assim. Na largada, foi aquela corrida, se não me engano, que bateu o Kimi, o Vettel e o Verstappen, que pelo menos eu lembro que no início da corrida estava molhado, não sei se foi a corrida inteira no molhado ou não, mas no momento da batida a pista estava molhada. Foi incrível, né? As 2 Ferrari, na verdade as 2 Ferrari bateram na frente do Verstappen e envolveu todo mundo. Foi uma corrida que o Hamilton acabou ganhando. O Verstappen foi entre as 2 Ferraris, acabou tocando no Vettel, que bateu no Kimi, que depois bateu de volta no Verstappen e os 3 ficaram de fora. O Kimi, não se esperava que o Kimi fosse largar tão bem. O Kimi estava na segunda fila, só que ele largou melhor que os 3. E aí, quando foi fechar para a pista, ele tocou na roda dianteira do Verstappen e foi de frente para o Vettel. Tanto que as 2 Ferraris se bateram de frente. E era uma corrida da Ferrari mole, né? Estamos agora a menos de 1 minuto da abertura do boxe e teremos carros na pista. Devem vir com pneus intermediários, né? Pelo menos nesse primeiro momento da pista.
os carros devem vir com pneus intermediários. Aí está vendo o Lance Stroll. Vai ter como companheiro de equipe no ano que vem o Fernando Alonso. Estou muito interessado e muito curioso para ver como é que vai ser essa relação Stroll e Alonso. Até porque o Stroll é filho do Lawrence, que é o dono da equipe, né? Russell, que é quarto no campeonato, 203 pontos. Prova de 2007 que começou no molhado, que teve logo uma panca, né? 2017, né? Que teve logo uma panca das duas Ferraris com o Verstappen. O Max Wilson foi buscar aqui o vídeo pra gente ver. Vamos lá, Joe Bauer. Pode liberar, Joe Bauer. Tá tudo certo. O que a gente quer ver é ação na pista. Luz verde acesa. E quem vai ser o primeiro corajoso? Luz verde acesa. Vai ficar ninguém vai pra pista. E vai ser uma pista que vai evoluir muito ao longo desses 29 minutos restantes. Quanto mais os carros passam, menos água vai ter no circuito e, consequentemente, melhor e mais rápido a pista vai estar. E também tem outra coisa também, Sérgio. Depende muito da previsão do tempo para a classificação, porque se a previsão for de pista seca, por exemplo, também não vale muito a pena se arriscar muito com a pista molhada. Amanhã a nossa transmissão começa a partir de 8 da manhã para São Paulo e parte da rede às 8h30. O Brasil inteiro vai acompanhar a 17ª etapa da temporada, o Grande Prêmio de Singapura. Teremos Singapura, depois Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Essa é a sequência de corridas para o final da temporada. No ano que vem, a FIA já anunciou um calendário com 24 provas e nas 24 provas agregando 6 provas split. Portanto, teremos 30 corridas no ano que vem. Vai ser um número recorde de corridas no ano que vem, nesses anos todos de Fórmula 1. E ninguém vai para a pista. Ninguém. Tá um esperando o outro, né? Ninguém quer ser o primeiro ali a limpar a pista para o resto do grupo. Mas todo mundo no carro, né? E diz que pelo menos eles vão em algum momento experimentar o circuito nessas condições. E outro motivo que todo mundo espera também, Sérgio, é porque o primeiro carro que sai, que a gente está vendo é o AlphaTauri, se não me engano é o Gasly. Ele vai fazer uma volta e o tempo dele ele não vai ter a menor ideia se é bom ou ruim, porque não tem nenhuma referência da pista nessas condições. Então é por isso que a maioria das equipes esperam ter ali algum carro na pista para ter uma noção, primeiro se da parte da segurança da pista se está ok, e também para ver a referência de tempo de volta. E obviamente nesse tipo de circuito que estava até agora há pouco com água parada e até o momento ainda com muito molhado, o Gasly foi para a pista com pneu de chuva extrema. No 0 e 1, o Gasly perdeu, falou, vai você então. Vai você. Veio com um pneu de chuva pesado. Bastante água parada ali ainda. É que menos mal que é uma parte, né? Como a maioria das curvas são de baixíssima velocidade. Então isso diminui bastante o risco. Mas é uma distracionada atrás da outra, né? Quando vai no acelerador, o carro distraciona. Vamos ouvir? Circuito de rua com pista molhada fica ainda mais ameaçador, né? Fica, poxa, muito mais. A única, vamos falar assim, se é que a gente pode dizer que é a vantagem do circuito de rua molhado, é que nos autódromos, por serem utilizados o ano inteiro, né, como a maioria dos circuitos são, os autódromos, o asfalto é muito mais emborrachado e, consequentemente, quando chove, ele fica muito menos aderente.
O circuito de rua, como não tem tanta borracha assim, porque é utilizado uma vez por ano, no caso de Singapura, não temos corrida aí há 3 anos, então não tem esse problema de ser muito emborrachado e, consequentemente, quando fica úmido, perde muita aderência. Apenas Gasly na pista. Velocidade máxima ali no ponto aferido. Ontem no seco estava 299, no molhado 264. E sobre isso que eu acabei de falar, Sérgio, da pista não ser muito borrachada, a gente percebe que mesmo com o circuito molhado, o Gasly ele não faz o que a gente chama de traçado de chuva, ou seja, ele não desvia da borracha justamente porque não tem borracha depositada no asfalto em função de ser o circuito de rua. Serginho? Fala, Mari. A questão do Gasly também acabou ficando mais forte na possibilidade dele, né, ir realmente para a Alpine. Logo depois da Itália, o Helmut Marko disse que o contrato do De Vries estaria pronto e que só faltava ele assinar. E certamente ele estaria esperando o que iria acontecer na Alpine para poder, então, primeiro o Gasly anunciar, enfim, para esse joguinho de cadeiras começar a andar. E o De Vries, de fato, foi encontrá-lo em Graz depois do Grande Prêmio da Itália. Por isso que vamos dizer assim, esse rumor tomou força, porque tem uma sequência de fatos aí que acabam deixando ele com cara de verdade, que a gente espera que, vamos ver se vai acontecer realmente na quinta-feira, que é o que eles disseram. O interessante esse ano é que a dança das cadeiras começou muito cedo, logo quando o Vettel anunciou que não continuaria na Fórmula 1 e iria se aposentar. Só que a dança das cadeiras começou e de repente a música parou. E os que estão participando da dança estão de pé. Eles estão esperando ali, vai tirar essa cadeira? Ou vão ficar duas? Ou vão colocar mais uma? E além disso, a quantidade de cadeiras vazias acho que talvez a maior dos últimos anos da Fórmula 1, porque mas realmente... a quantidade de pilotos de pé também é muita, né? Também é muita, quer dizer, então estão lá... Maior do que a quantidade de cadeiras, inclusive. Pois né? é, exatamente. Então estão todos eles ali aguardando que a música volte a tocar, para poderem ver se sentam na cadeira ou se ficam com o bumbum no chão, né? E a parte da dança das cadeiras que, para nós, público, não continuou, na verdade, muita coisa pode ter continuado ali, tudo em sigilo, né? Uhum. Que a gente sabe, quando o Alonso revelou que tinha assinado, que tinha sido convencido em uma semana a ir para a Aston Martin, evidentemente que não é isso, não é verdade. 10 minutos. Ele falou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Pro projeto, 10 minutos eu resolvi. E aí no dia seguinte ele aparece com a camisa da Aston Martin vestida, foi uma foto evidentemente feita em um estúdio. Claro. E depois que ele visitou toda a fábrica, todas as instalações da Aston Martin, que se impressionou muito bem com isso. Bom, o engenheiro dele perguntou como é que está a pista, ele falou assim, ó, que está tudo bem, que não tem água parada e que ele acha que, inclusive, nesse momento já pode utilizar o pneu intermediário, que vai funcionar melhor do que o pneu de chuva extrema. Justamente pelo fato de não ter água parada, segundo o Valtteri Bottas. Bom, já foram para a pista ali do Gasly, Tsunoda, o Bottas, você viu aí, Ricardo Stroll, o Joe, Vettel, Norris, Mick Schumacher, Latifi, Magnussen, Hamilton, Albon, Russell, todos na pista. Agora é a vez da Ferrari mandar os seus carros também para a pista. Tá prontinho aí o Max Verstappen. A McLaren também de pneu azul, né? Pneu de chuva intensa. Se as equipes ouvem as informações de boxe, já era a hora talvez até de sair, já, mesmo para quem está saindo pela primeira vez, sair já de pneu verde. Né? E Sérgio, você falou agora há pouco da dança das cadeiras, né, do que aconteceu com o Vettel, até por ser aposentado, a questão do Alonso, mas outro que causou toda essa confusão é justamente o Daniel Ricciardo, que a gente vê agora na imagem, né, e pelo fato de ter acontecido uma coisa com ele totalmente inesperada, dele não performar nessa parceria dele com a McLaren, realmente isso é uma coisa que ninguém imaginava que poderia acontecer e justamente em função disso o contrato dele foi encerrado um ano antes do que deveria
e trouxe aí um tempero e uma confusão ainda maior para essa dança das cadeiras. A Red Bull fez a coisa mais inteligente, já saiu de pneu verde, intermediário. Estamos a 20 minutos do final do TL3. Logo mais a partir de 9h30 para todo o Brasil, você vai acompanhar o início da nossa transmissão da classificação para o Grande Prêmio de Singapura. Domingo serão 61 voltas, pouco mais de 308 quilômetros, nesse circuito que gira no sentido anti-horário. Tem pouco mais de 5 quilômetros, 5.063 metros, sentido anti-horário, 23 curvas, 14 para a esquerda, 9 para a direita. Vou mostrar aquela balançada que deu ali o Ricardo. Ricardo é o 14º no campeonato com apenas 20 pontos conquistados. E o Norris tem quantos? 88 é o 7º colocado. 4 vezes a pontuação do Ricardo. Mais de 4 vezes, realmente complicado. Leclerc já se aprontou, o Sainz já foi para a pista. Acho que o Leclerc estava de pneu azul, a hora que eles viram a Red Bull sair de verde. O Gasly também já colocou pneu intermediário. O melhor tempo até agora é do Norris, 2:09.642. Qualquer distracionada, né? Qualquer acelerada antes da hora, dá aquela traseiradinha. No caso aí. O americano Logan Sargent, que é da academia da Williams, e é um nome, como disse aqui o Max Wilson também, que está na dança das cadeiras. Ele está ali também. Assim como o Jack Durham também, piloto da academia da Alpine, filho do pentacampeão mundial de moto velocidade Mick Durham, é outro que está sendo cogitado também. E agora o Leclerc indo para a pista, deixou o trânsito passar ali no pit lane, indo para a pista com pneus intermediários. Olha como esse pit lane é apertado, Sérgio. Isso é uma preocupação até para os pitstops, né? Os pit lanes muito apertados. A gente viu que, por exemplo, o Carlos Sainz teve um incidente há 2 corridas atrás. Lembrando que aconteceu até na Stock Car na semana passada. Então, realmente, o tamanho do pit lane tem muito a ver com a segurança da operação das paradas de box. Quando há um safety car, todo mundo... Olha, Latifi foi quem passou. E olha quem foi para primeiro, o Mick Schumacher. Quando há um safety car que todo mundo entra junto, né? Que é o grande perigo. E que foi, inclusive, vamos lembrar, aquela corrida do Felipe Massa, que era para ele ganhar pole position, liderando absolutamente quando ele entrou. E naquela confusão toda, a Ferrari ficou preso o bocal da bomba injetora e ele saiu carregando aquilo e automaticamente foi desclassificado. Antes, ele não chegou à pista, mas só pelo fato de sair... só pelo fato de sair com aquilo, a corrida dele estava terminada, estava encerrada. Ele não poderia mais continuar. O Sainz passa a ser mais rápido com 2:08.6 e agora o Verstappen com 2:06.8. Foi exatamente o contrário. 2:06.8. Pneu intermediário. 8.6 e 6.8. Com pista seca, ontem viraram na casa de 1:43, né? 1:42.5 foi a volta mais rápida ontem do Carlos Sainz. Diferença de 13 segundos. Mari. E o Gunther Steiner confirmando aí o que a gente
estava falando, ele disse que um dos candidatos, eles não estão com pressa para definir quem vai ser. O Latifi aí já fala. Look at my steering wheel when I brake. My left hand goes to like 9 o'clock. It's not normal, guys. Yeah, I can't drive like this, guys. O Latifi reclamando muito, ele falou assim, olha como eu tenho que virar o volante. Olha só como é apertado o pit lane ali, o Leclerc quase ralou a roda na guia ali, Sérgio Maurício. Agora eu entendi, quando o Leclerc demorou para sair ali e eu vi lá na frente um mecânico. Olha só, soltaram o Alfa Romeo da maneira insegura ali. A Alfa Romeo já cometeu isso esse ano e já tomou multa. Já tomou 10 mil de multas ontem, né? Então capaz de tomar mais uma hoje. Mas quando o Leclerc estava saindo, eu vi que ele ficou parado assim, eu pensei, será que tem alguém na frente? Não, e era um mecânico da equipe da frente, exatamente vendo que ele conseguia. Vira-se muito pouco, o carro de Fórmula 1 vira muito pouco, né? Isso até tem que ser alterado em alguns circuitos de rua, no caso de Mônaco, como aí, mesmo virando pouco, virando muito mais aí, você vê que não dá para sair no box direto, assim, com a certeza de não bater lá na mureta. O problema é que os carros mudam de tamanho, mudam de comprimento, de largura, mas os autódromos continuam os mesmos, né? Quer dizer, então... Magnussen em terceiro, 2.8.1. Temos Gasly em primeiro, Verstappen em segundo. Magnussen agora não mais. Verstappen com 2.3. A pista vai melhorando a cada volta, a cada momento. E a gente vê a diferença muito grande do tempo do seco para a chuva, né? Nesse circuito em particular. E isso acontece, primeiro de tudo, porque esse circuito tem muitas curvas, proporcionalmente falando a quantidade de retas que ele tem. E outro ponto que faz com que esse circuito seja muito mais lento na chuva do que normalmente é o fato dessas curvas serem de baixíssima velocidade e, consequentemente, os carros não geram a pressão aerodinâmica justamente porque estão andando ali a 80, 100 por hora e o carro não gera essa pressão aerodinâmica, então realmente perde muita eficiência aerodinâmica nesse tipo de circuito, principalmente quando está molhado. Esse é o Pérez. Pérez também está com o pneu faixa verde, pneu intermediário. Vamos ver a passagem dele. Passou. Sérgio Pérez pulou para terceiro. Marcou 2.3.8. Na regressiva, 13 minutos para o encerramento. Serginho. Fala, Magno. Então, completando a informação, o Günther Steiner falou o seguinte, que o Mick Schumacher é sim um candidato, mas ele ainda tem que mostrar ainda mais resultados e que o outro candidato seria alguém com muita experiência. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Certamente ele está falando do Hülkenberg, vocês estavam falando aí dos pitstops, esse foi um dos assuntos da reunião dos pilotos. Eles cobraram da FIA uma solução para esses pit lanes muito estreitos. Eles disseram a culpa não é dos mecânicos nem das equipes. Esses pit lanes têm que ser mais largos. Opa, mandou parar o carro, hein? Algum problema, né? Mas chama atenção, ele estava muito devagar. Você viu que ele freou, Sérgio, como escorregou. Essa parte pintada aí do pit lane era extremamente escorregadia e muito perigosa. Sainz, que tem um nono tempo, abriu uma volta rápida agora de novo. E olha o Magnussen, que é o mais rápido com o pneu de chuva extrema, ele é 6 segundos mais lento do que o tempo mais rápido com o pneu intermediário. Já o pneu de chuva extrema não presta mais, né? Não é opção agora. Gasly segundo, Verstappen, Gasly, Pérez, Leclerc, Norris e Ricardo. Joe, Magnussen, Sainz, que você vê aí. Mick Schumacher é o 10º colocado. Mas teve algum problema no box ali, quando soltaram o Mick Schumacher e mandaram ele parar imediatamente. Hamilton e Russell apenas 17º e 18º colocados. E Alonso e Ocon, eles não têm nem tempo marcado. O Russell sai agora, mas a impressão é que os dois pilotos da Aston Martin, os dois da Mercedes, agora exceto o Russell que saiu, e os dois da Alpine, estava imaginando que a classificação deve ser com seco, né?
Você vê que estão exatamente ali o Stroll e o Vettel, o Hamilton, Russell, Alonso e Ocon. Com 11 minutos, eles não tinham saído ainda. E agora saiu o Russell. E o Alonso. Bottas sobe para a 6ª posição. Sainz faz o melhor segundo setor agora. Ou então outra, né? Vou pensar pelo outro lado. A gente sabe que os pneus de chuva que se recebem no fim de semana são bem menos do que os pneus de seco, né? Os pneus de chuva, por exemplo, são 3 do pneu verde intermediário e 2 do pneu de chuva intensa. E se a classificação for com chuva, daqui a pouquinho, eles terão mais pneus verdes, né, para a classificação. Sainz pula para segundo. Ele perde ali por 60 milésimos o tempo para o Verstappen, que é o primeiro. O Alonso pula logo para sexto. Na sua primeira volta rápida, o Alonso faz o 6º tempo. Isso que eu falei é porque todas as hipóteses têm que ser levantadas, né? Mas o desgaste de um pneu de chuva é muito menor, né, Max? Então, não tem muito sentido, não precisa fazer uma economia dessa. É muito menor, principalmente quando a pista está molhada, né, Regi? Quando ela começa a ameaçar secar, e o desgaste dele é extremo. Mas o que você falou faz sentido. Algumas equipes devem estar achando que vai estar seco na classificação. Vê o que aconteceu com o Mick Schumacher? Parece que uma roda ali não ficou apertada. E aí já trouxeram ele de volta ali. Essa traseira direita aí. Essa pistola aí já era, não é não? Foi agora? Estão muito confiantes, não. Verstappen tem primeiro e segundo melhores setores nesse momento. Ele tem a volta mais rápida, 2:2:098. Tinha, porque o Leclerc foi lá e bateu a carteira dele. Mas pelo jeito ele vai tomar essa posição do Leclerc. Vai bater a carteira de novo. Ele vem para baixo de 2 minutos. O Max Verstappen. O tempo é 2:983. Você vê que nesse ponto já dá a impressão de estar bem seca a pista. Passou 1:59.4. É impressionante Verstappen, né? É impressionante. Uns 3 setores, né? Tem a volta ideal nesse momento. 1:59.456. Colocou 1,5 de vantagem em cima do Leclerc e 2,6 em cima do Alonso, segundo e terceiro colocados. Russell agora. Esse ponto está bem mais molhado. Tanto o Russell quanto o Hamilton fazendo as suas primeiras voltas. Gasly terceiro. Vamos ver a passagem do Russell. Passa um tempo bem alto o Russell, 2:6.5. Pérez melhora com 2:01, 148. Mas seguindo, 104. Seguindo naquela média de mais de 1,5 segundos mais lento do que o Verstappen nessas condições. Magnussen se ajeita ali na 10ª posição. Opa, passou reto ali o Albon. A corrida já? Durou. Olha o Leclerc fazendo a volta mais rápida no momento. Isso que foi um pouco atrapalhado pelo Hamilton ainda. 58.899 a volta do Leclerc. Ele pegou um vácuo no Hamilton. Opa, Hamilton deu uma traseirada ali. Bottas 11º.
Sainz agora terceiro. A bandeira amarela no setor 2, mas já foi retirada. Temos Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez e agora Gasly em quinto. A umidade que chegou a estar em 91%, agora está em 86%. Temperatura da pista, 28 graus. Magnussen melhora o seu tempo e fica ali na sexta posição. Hamilton vem para marcar a sua volta rápida. Não tão rápida assim, né? Não tão rápida assim. Mas eu acho que essa vai ser a tentativa real. Ele errou na última volta, logo depois dessa primeira parte desses S. Acho que não acelerou dali para frente. Quem sabe agora vai conseguir melhorar seu tempo. James Allison aí, da equipe Mercedes. Esse é um dos que manda mesmo. E esse aí manda mais que ele. Esse aí manda nele. Mas não dá tanto palpite quanto ele, né? Porque o Alisson é um tecnicamente falando, não. Tsunoda atrapalhado. Por uma Mercedes e bastante irritado e com razão. A Mercedes lenta no traçado, principalmente nesse circuito que já é estreito. Se você não colabora ali, você atrapalha demais. O carro de trás e o Latifi ali, com a Williams batendo no chão e travando aí os dois pneus dianteiros. Vai mais uma vez dar uma passeada ali. É o terceiro. É o terceiro passeio. O único piloto que não marcou ponto ainda na temporada, né? Bom, está sendo investigada aquela situação do Mick Schumacher ali, que soltaram ali do pit lane. E se teve ali uma roda solta no momento que soltaram ele, isso pode gerar uma penalização para a equipe Haas. Pérez vai para a terceira colocação. Fala, Mário. Pela análise dos dados de ontem, né? Claro que agora tudo muda bastante por causa da condição da pista. A Ferrari e a Red Bull estavam com um ritmo muito próximo de corrida. E a Mercedes, 2 décimos atrás. O Andrew Shovlin estava muito esperançoso. Ele falou, a gente conseguiu bons resultados ainda com os caras não conseguindo uma volta limpa, né? Eles bloquearam roda, os dois, tanto o Russell quanto o Hamilton. Então, a expectativa é sim de uma Mercedes se apresentar aí mais forte, mas agora vamos ver o que acontece com esse asfalto totalmente diferente. Tem que ver, né, Mari? Nesse momento o Hamilton, que melhorou seu tempo, foi para a sexta colocação, mas ainda a 2.3 do mais rápido. E a gente viu agora há pouco a análise da curva 5 entre Leclerc e Sainz. Leclerc freia mais tarde, carrega mais velocidade, sai melhor e só naquela parte, naquela curva, 2 décimos mais rápido que o seu companheiro de equipe. 1:57.7. Agora eles 2 minutos do fim. Agora eles vêm para 55, hein? 56 pelo menos. A pista vai melhorando, né, Regi? Cada vez mais seca. Opa! Essa curva 1 ela é complicadinha, né? Ela é uma esquerda-direita, ela é bem complicada. Né? Principalmente quando tá molhada, né? Assim como a gente está vendo a comparação dos setores, né, entre o Leclerc e o Verstappen, assim como ontem, o Verstappen melhor no primeiro setor, 3 décimos hoje mais rápido que o Leclerc, mas mais lento nos 2 seguintes setores. Olha o Felipe Massa aí, dentro da sua ex-casa, acho que eterna casa também, equipe Ferrari. Casa.
Felipe, um dos embaixadores, pilotos embaixadores da Fórmula 1. Muito legal o Felipe ter esse cargo nessa função, muito legal e muito merecido. 11 vitórias, 41 pódios. Você viu agora há pouco o Verstappen tirou o pé, né? Que estava no trânsito. Ele tirou o pé aí para dar uma distância melhor para tentar outra volta. Às 8h30, aqui mesmo no Band Esporte, você acompanha o Supermotor especial com Celso Miranda. Don't shift of turn 7, okay? We'll come back to you. Did you feel any noise? Yes. Yes, he did. Copy. Bom, You can keep pushing on our side. o Leclerc comentando para a equipe pedindo para verificar a questão da redução na curva 7, né, redução de marcha, porque ele falou que ouviu um barulho estranho. E a equipe falou assim, olha, por nós aqui você pode continuar, mas é um barulho que sempre preocupa, né, Sérgio? Barulho de câmbio. Lembrando que quando se troca o câmbio, o piloto pode ser penalizado, então preocupante aí essa informação do Leclerc. Bom, fim de treino, zerou o cronômetro e agora ficamos aguardando os carros passarem pela linha de chegada e receberem a bandeira quadriculada. Já o fizeram ali o Verstappen, o Ricardo, Norris, Latifi. Você vê que não há respiro, não há tempo para respiro, né? A mudança de direção constantemente, curva para cá e para lá, freia, acelera. Isso que cansa e debilita bem os pilotos. Talvez nessa condição de chuva nem tanto, mas com o calor e a umidade normal, mesmo com a pista seca, é de 3 quilos para mais do que o piloto perde. Olha o Vettel, um bom tempo. O Vettel sobe para a 7ª posição. Leclerc, Verstappen e Sainz, Alonso, Pérez e Ocon, Vettel, Ricardo, Hamilton e Gasly. Depois Magnussen, Stroll, Schumacher, Norris, Bottas, Russell, Zhou, Albon, Tsunoda e Latifi. A 5,7 do melhor tempo do Leclerc. Latifi girou 2,3,510, Leclerc 1,57,7. Tem que saber a hora de desistir, né? E aquele trecho ali me parece muito estreito para tentar dar o cavalinho de pau. Você vê que ele botou uma ré ali, né? Hamilton na primeira sessão de treinos livres, Sainz na segunda e Leclerc na terceira. Você vê que o céu continua nublado, mas, como disse a Mariana, a chuva parou. O problema é que acho que não tem mais nenhuma corrida entre os dois treinos agora. Teve a corrida feminina, a corrida das mulheres, na parte da manhã, com chuva forte, tanto que o treino nem terminou, não foi corrida. Não sei se a corrida delas é agora. Se a corrida delas for hoje, é melhor, vai ajudar um pouquinho a pista. O George Johnson numa volta lenta aí, quase bate ali na proteção. E o Tsunoda por um milésimo ali, um milímetro, ele quase deu também ali com a traseira no muro. Um treino que não teve muita coisa, a gente fica aguardando aí exatamente a classificação para logo mais a partir de 9h30 da manhã, para todo o Brasil acompanhar a classificação do Grande Prêmio de Singapura, a 17ª etapa do Campeonato Mundial. A reta está seca, né? E diferentemente de outros locais, a gente pode notar muitos lugares vazios ainda nessa terceira sessão de treinos livres no Grande Prêmio de Singapura. Serginho. Fala, Mari. Expectativa de chuva para classificação, tá? Opa! Vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho, então.
gente vê esse piloto da Red Bull largando na segunda marcha ali, né? Esse câmbio da Fórmula 1, para quem não sabe, tem 8 marchas, então com a pista molhada, com menos aderência, eles optam muitas vezes em largar em segunda para ter ali um pouco menos de torque, um pouco menos de potência e justamente em função disso distracionar um pouco menos e ter uma melhor largada. Pilotos fazendo aí seus procedimentos de treinamento de largada. São 163 metros do ponto da pole ali ao ponto da primeira curva, a primeira esquerda. E com essa imagem bonita da roda gigante, chegamos ao final da nossa transmissão. Já na tela os 3 primeiros. Leclerc 1:57.7, a volta mais rápida num treino em que a pista esteve bastante molhada no início, secou no final. Mas de qualquer forma, Leclerc, Verstappen e Sainz, os mais rápidos nesta terceira e última sessão de treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura, 17ª etapa do Mundial. Alonso, Pérez, Stroll, Ocon, Vettel, Russell e Ricardo. Depois Magnussen, Hamilton, Gasly, Mick Schumacher, Tsunoda, Norris, Albon, Bottas, Joe e Latifi. Estamos completando a transmissão. Daqui a pouquinho, às 9h30, você acompanha o treino de classificação, a classificação aqui na Band, e às 8h30 no Band Esportes, o Supermotor com o Celso Miranda. Daqui a pouquinho, portanto, a gente se vê. Hora do pão na chapa, né? Vamos nessa, então. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Band Esportes há 20 anos, o esporte está em casa.